Harrison Ford já afirmou que uma morte dramática de Han Solo serviria melhor à narrativa de Star Wars. Não é de admirar que o ator prefira Indiana Jones. Harrison Ford nunca escondeu seu papel favorito. Indiana Jones tem sido a menina dos seus olhos desde que ultrapassou aquela rocha gigante em Os Caçadores da Arca Perdida. É difícil imaginar o ator de 81 anos passando pelas rigorosas exigências físicas exigidas por Indiana Jones e o Chamado do Destino. E para qualquer outro personagem. O trabalho promocional de Ford para o filme foi um adeus sincero, às vezes quase choroso para a estrela e também para os fãs. Han Solo de Star Wars, por outro lado, nunca despertou tanto interesse, apesar de ter levado Harrison Ford ao estrelato em Star Wars, Episódio 4, Uma Nova Esperança. Na verdade, o ator argumentou que Han Solo deveria ser morto em algum momento das sequências, e ele finalmente realizou seu desejo em Star Wars, Episódio 7, O Despertar da Força. Han Solo é amado por direito, e Harrison Ford tende a expressar suas opiniões de maneira direta, o que pode irritar os fãs. Mas, na verdade, ele não está errado, pelo menos em alguns pontos-chave. Harrison Ford nunca gostou do personagem Han Solo. Han Solo fez de Harrison Ford uma estrela, mas o ator havia estabelecido uma carreira antes de Star Wars Uma Nova Esperança, com papéis de destaque em filmes como A Conversação e Loucuras de Verão. Isso lhe deu poder de negociação sobre as sequências que Mark Hamill e Carrie Fisher não tiveram. Na verdade, se ele tivesse desistido, Luke e Leia teriam se tornado um casal romântico com o status de irmãos retirados do roteiro. O romance não canônico do livro Splinter of the Mind's Eye, de Alan Dean Foster, pretendia formar a base disso. Harrison Ford finalmente assinou o contrato para a trilogia inteira, mas seu ceticismo em relação ao personagem permaneceu. Ele considerava Han Solo monótono e, em última análise, uma figura coadjuvante na história de Luke Skywalker, em vez de uma figura tridimensional própria. Como disse Harrison Ford, ele não tem mãe, não tem papai, não tem futuro. Ele não tem responsabilidades de história. O roteirista Lawrence Kasdan concordou, mas George Lucas os rejeitou e foi isso. Han Solo viveu até o despertar da força, e rumores dizem que Harrison Ford voltou apenas com a condição de que o contrabandista intergaláctico finalmente encontrasse seu destino, que foi a morte. Harrison Ford faz alguns comentários positivos sobre Han Solo. O principal arco dramático de Han na trilogia original gira em torno de sua natureza mercenária, o que obscurece seu compromisso com a rebelião. Isso termina no minuto em que seus amigos o libertam de Jabba the Hutt, deixando-o sem pontas soltas narrativas pelo resto de Star Wars, Episódio 6, O Retorno dos Jedi. Enquanto Luke enfrenta seu destino e Leia abraça sua herança, enquanto faz amizade com os Ewoks, Han é relegado a atirar em Stormtroopers na hora certa. Do ponto de vista da história, ele poderia desaparecer com poucas mudanças na história. Além disso, a morte de Han continua sendo um dos momentos dramáticos mais fortes de toda a saga, morto por seu filho caído enquanto pedia perdão. É precedido pelo mesmo desenvolvimento do personagem que Ford condenou nos filmes anteriores, já que Han tem que enfrentar morte, e passou décadas evitando e, no processo, confessa que estava completamente errado os usos da força. Traz uma profundidade e uma nuance que faltam em O Retorno de Jedi, bem como um tom propriamente trágico para a morte de uma figura tão querida. Alguns fãs discordam, é claro, e Han Solo está mais popular do que nunca. Mas é revelador que Star Wars cresceu e floresceu muito além da trilogia original, fazendo de Han Solo um dos muitos personagens de um grande elenco. Indiana Jones pertence a Harrison Ford, e essa franquia simplesmente não pode funcionar sem ele. Não é difícil entender por que o ator tem um favorito.